No início deste ano, fiz um vídeo de longa duração no meu canal abordando exaustivamente todas as controvérsias em que o youtuber Dream esteve envolvido. E para ser honesto, mesmo depois de fazer toda essa pesquisa, ainda não tenho uma boa medida de quem é esse criador como pessoa ou por que ele é tão popular. Entendo, ele reuniu um elenco interessante de personagens para sua série SMP, mas mesmo quando ele tirou a máscara, ainda não consegui ter uma ideia de como era esse agora infame criador como ser humano. O que me impressionou foi sua habilidade de manter uma audiência fiel apesar das diversas controvérsias ao seu redor. Mas recentemente isso parece ter mudado. Pela primeira vez na história do seu canal, Dream está tendo um mês em que está em negativo no crescimento de assinantes. E suas visualizações são apenas um décimo do que eram há 3 anos. Com ele praticamente abandonando o conteúdo de Minecraft em troca de uma carreira musical com uma recepção morna. E falta de brilho na voz de Dream fica ainda mais evidente quando ele sobrepõe uma voz robótica harmonizada em outra voz robótica harmonizada. Isso parece pop triste gerado por inteligência artificial? Isso não significa que ele não tenha mais fãs, mas se não mudar sua estratégia de negócios e relações públicas em breve, pode acabar na mesma posição dos Minecrafters originais que hoje têm canais com 10 milhões de inscritos, mas só conseguem alguns milhares de views por upload em 2023. O que levou o Dream à sua atual posição? E o que ele precisa fazer para sair deste marasmo de controvérsias desnecessárias? Ele começou a criar vídeos em 2014, mas começou a ter sucesso em 2020 depois de criar várias séries que contavam com a participação de vários outros criadores, como Tommy Neat, Sapnap, Rambo e Bad Boy Halo, entre outros. Durante essa rápida expansão, alguns membros de sua base de fãs começaram a criticá-lo por piadas polêmicas que ele havia feito no passado, junto com as inúmeras outras infrações que beiravam o absurdo. Em um caso notável, ele foi criticado por fazer um grito de guerra durante uma jogada de Minecraft. Isso resultou em uma pequena, mas focal, parte de seu público alegando que seu comportamento era altamente problemático e que ele se apropriava e zombava da cultura dos nativos americanos. Neste ponto, a maioria dos criadores simplesmente ignoraria as críticas e se concentraria em criar conteúdo, mas ele decidiu responder diretamente às reações no Twitter. Inicialmente, Dream manteve sua posição, criticando seus críticos e argumentando que seu grito não tinha relação com os nativos americanos, alegando que quem se sentisse ofendido estava sendo infantil. Infelizmente para ele, no entanto, seu público era tendenciosamente mais jovem. Durante uma transmissão ao vivo, Dream abordou a situação, recuou em sua defesa e pediu desculpas profusamente por suas ações. Ele afirmou que fazia referência ao Bob Esponja sem intenção de ofender ninguém e pediu desculpas, dizendo que usaria isso como aprendizado. Peço desculpas a qualquer pessoa que ofendemos ao fazer o grito de guerra ontem. Acabamos de receber uma doação mencionando isso. Não tínhamos intenção de ofender ninguém. Isso se tornaria um tema recorrente. Ele seria chamado atenção no Twitter, pediria desculpas, afirmaria estar educado e seguiria em frente, quase uma paródia, com dramas insignificantes explodindo enquanto ele tropeçava nas respostas. O problema de fazer desculpas sem parar logo ficou aparente. A auto-humilhação só encorajava as pessoas a desenterrar mais infrações menores, sabendo que ele responderia, e seu recuo constante fazia as pessoas duvidarem se ele realmente defendia algo. Ele fez inúmeros tópicos e textos longos no Twitter quase implorando por perdão, não importa quão pequena ou insignificante fosse a controvérsia. Devido ao seu status como youtuber de Minecraft, ele também começou a acumular uma grande audiência de fãs altamente dedicados e impressionáveis, com a maioria deles se autodenominando stans. O termo stan é derivado da música de Eminem de mesmo nome, e geralmente se refere a um grupo de fãs obsessivos cuja obsessão é tão grande que eles formam um vínculo parasocial com figuras públicas. Isso não é incomum para um criador tão grande, mas em vez de mantê-los à distância e estabelecer limites, ele decidiu alimentar seus vínculos insalubres. Ele constantemente os defendia quando observadores externos criticavam sua bajulação, antagonizando-os ainda mais e criando drama desnecessário.
Em dezembro de 2020, o streamer Josh, vagamente conectado à comunidade do Dream, foi um dos primeiros criadores a expressar publicamente seu desprezo pela abordagem da cultura stan, dizendo que a obsessão foi longe demais e chamando-os de mentalmente doentes. Dream defenderia enfaticamente sua audiência, justificando a obsessão deles comparando-os a fãs de esportes. Ele também criaria um vídeo de 8 minutos em seu segundo canal, defendendo ainda mais sua posição e minimizando a gravidade da cultura stan. Logo depois disso, ele fez um tweet onde se referiu à sua audiência como gatinhos e chegou a dizer que os amava. Observadores consideraram isso extremamente problemático, mas ele defendeu suas ações, afirmando que era apenas uma expressão simples e que quem tivesse problema com suas palavras era estranho. A desvantagem de ter uma base de fãs leal como essa é que agora você tem alguma responsabilidade pelo que eles fazem, mesmo que seja injusto, e a ideia de encorajar esse comportamento obsessivo não era nada menos que uma receita para o desastre. Mas ele continuaria a defender sua base de fãs das críticas, embora isso ocasionalmente se voltasse contra ele e resultasse em uma grande reação negativa daqueles fora de seu público principal, com o ódio coletivo por ele crescendo à medida que ele se tornava cada vez mais popular. Ele também atrairia a ira da comunidade Minecraft após trapacear em uma corrida rápida e contratar um astrofísico de Harvard para confirmar sua legitimidade, apenas para ter suas alegações desmascaradas por um documento divulgado por membros proeminentes da comunidade de speedrunning. Apesar de pedir desculpas e admitir seus erros depois, isso abalou sua credibilidade, já que muitos fãs atacaram aqueles que o acusavam corretamente de trapaça. No entanto, mesmo com esse novo nível de notoriedade, a maioria desses incidentes seria classificada como drama inútil da internet. E considerando o fato de que Dream continuou a ganhar milhões de visualizações e inscritos a cada novo upload, é seguro dizer que eles não impactaram muito sua carreira na época. Porém, ele enfrentaria acusações muito mais graves de irregularidades. Os riscos deste drama aumentaram em outubro de 2022, quando Dream foi acusado de aliciar uma garota chamada Anastasia, que o acusou de enviar mensagens para ela enquanto era menor de idade. Ela alegou que suas conversas se tornaram explícitas depois que começaram a conversar pelo Snapchat, mas as evidências fornecidas não provaram definitivamente suas alegações. Apesar de ela ter tornado sua conta privada rapidamente, a notícia se espalhou rapidamente quando a hashtag Dream é uma aberração viralizou. Pouco depois, outra garota chamada Amanda acusou Dream de enviar a ela conteúdo sexualmente explícito, quando ela tinha apenas 17 anos. Segundo ela, as conversas começaram inocentemente no Twitter, mas se tornaram sexualmente carregadas depois que migraram para o Snapchat. Embora ela tenha conseguido fornecer evidências de que esteve em contato com Dream em uma série de vídeos do TikTok, ela não tinha como provar as alegações mais graves, e Dream logo respondeu a isso, afirmando que isso era completamente falso e que essas supostas vítimas estavam prejudicando a credibilidade das pessoas que foram realmente abusadas. Devido à falta de evidências sólidas e sua negação do incidente, o burburinho acabou diminuindo. Mas essa situação foi um golpe sério em sua reputação já danificada. E além disso, agora era um meme tentar cancelar Dream no Twitter. Aproximadamente um ano depois, as alegações reapareceram quando um usuário do Twitter compartilhou um trecho de uma live onde ele mencionava o incidente. Eu não sabia que ela era menor de idade, pois sua biografia no Instagram mencionava sua formatura do ensino médio. Além disso, não importa que ela era menor de idade. A postagem receberia milhares de curtidas, o que levou Dream a criar um tweet longer, onde ele mais uma vez afirmou que ela estava mentindo, trazendo ainda mais atenção para a situação. O usuário do Twitter Midas zombou de um youtuber de Minecraft ao contrastar suas reações a duas polêmicas distintas em uma postagem. Dream não aceitou bem, alegando que estava sendo injustamente tirado de contexto e que o autor do tweet era na verdade um perseguidor que havia aparecido fisicamente em um de seus encontros. Isso provocou mais trocas entre Dream e seu suposto perseguidor, e à medida que ele continuava a discutir, a controvérsia ao seu redor escalou e saiu do controle. Em um vídeo do TikTok, ele fez uma piada sobre a situação ao abrir um pacote com uma camiseta do Minecraft que dizia "Eu amo menores" na frente dela. E quando você está sendo acusado dessas coisas, provavelmente não é uma boa ideia fazer isso.
Aqueles que já antipatizavam com ele devido às suas atitudes passadas começaram a acusá-lo de ser um aliciador. Dream continuaria a se defender em vários tweets, reiterando novamente que as alegações eram falsas e afirmando que o clipe original dele falando sobre a situação estava sendo mal interpretado. Ele também fez o ponto muito pertinente de que simplesmente conversar com um menor não é evidência de nada sinistro, mas sua continuação neste tópico só pioraria as coisas. Neste tweet, ele se degrada e traz à tona todas as suas controvérsias passadas de uma maneira autocomiserada que levou as pessoas a criticá-lo ainda mais. Em vez de fazer um tweet conciso e seguir em frente, ele continuou a discutir com várias pessoas, obscurecendo ainda mais a verdade. Foi neste ponto que o dublador Nicolas Cantu, mais conhecido por dar voz ao personagem de desenho animado Gumball, entrou na conversa e começou a atormentar Dream. Tudo começou depois que Cantu respondeu a uma conta paródia de Dream dizendo que queria que ele morresse. Esta conta falsa então respondeu com uma piada à custa do Minecrafter, que Cantu então citou no tweet dizendo que você não pode brincar sobre ser um pedófilo quando você é um pedófilo de verdade. Dream viu isso e aproveitou a oportunidade para trazer seus próprios problemas com o dublador, alegando que ele o havia agredido, repreendido um motorista de Uber e feito várias declarações altamente ofensivas que incluíam dizer a palavra N. Nicolas então respondeu zombando ainda mais de Dream, levando a mais uma troca entre os dois. Em resposta a tudo isso, Dream então lançou um vídeo do encontro que ele havia mencionado antes, que mostrava Nicolas usando vários insultos e agindo de maneira incrivelmente errática, muito obviamente sob a influência de álcool. É isso que a máscara é. Eu acho que você é um fumador, certo? É por isso que você é incrível, Dream. Eu ainda quero lutar com você. No entanto, em vez de virar a maré a seu favor, isso realmente causou mais danos do que Dream poderia ter antecipado, então ele respondeu perguntando por que estava na presença de um menor que estava intoxicado, acusando-o de segurar as filmagens para usar como chantagem. Nem todos estavam no canto de Cantu, no entanto, com o Xixcocê pesando na situação, afirmando que isso é o que nós fomentamos ao ceder à indignação, empoderando falsos rumores e provocando engajamento. O cara admite 2 crimes enquanto é insensível a todos os grupos possíveis, e ninguém pisca um olho porque o preconceito contra a outra pessoa é tão forte. Surgiram mais alegações da suposta prova, com vídeos do Snapchat sendo divulgados que supostamente mostravam Dream gemendo de forma sexualmente provocante, o que muitos acreditavam ser a prova definitiva de suas ações. Em resposta a todas as críticas, Dream afirmou que estava no processo de fazer um vídeo desmascarando todas as alegações contra ele, fazendo mais um desabafo no tweet Longer sobre como todos estavam contra ele, em vez de realmente sair do Twitter e fazer o vídeo. O youtuber Quite, que foi forçado a responder às suas próprias falsas alegações feitas contra ele no início deste ano, respondeu e fez o ponto de que estava apenas piorando as coisas e desperdiçando seu tempo discutindo com tantas pessoas ao mesmo tempo. Logo depois, Moist Critical fez um vídeo falando sobre as alegações, observando que não havia prova definitiva de irregularidades. Mas ele também mencionou que o incentivo passado de Dream a comportamentos parasociais foi irresponsável, facilitando que as pessoas acreditassem automaticamente nas alegações feitas contra ele, independentemente da veracidade. O público de Dream sempre foi mais jovem e ainda assim Dream interage constantemente com eles de maneiras muito inadequadas, como postar armadilhas de sedução, algumas das coisas que ele diz, tudo isso muito público e muito bem documentado. Acho tudo isso muito assustador, e já disse isso várias vezes antes. Então, eu acho que com o histórico dele de fazer coisas assim, muitas das alegações ganham muito mais peso porque são muito mais críveis, sabendo que Dream incentiva publicamente seus fãs a serem parasociais. Para piorar, uma conta anônima começou a espalhar falsas alegações fingindo ser uma vítima real. Suas intenções reais são desconhecidas, mas contribuíram para obscurecer ainda mais a verdade da situação. Desde que tudo isso ocorreu, Dream parece ter levado as críticas a sério e parou de twittar. Presume-se que ele está trabalhando em uma resposta adequada às alegações, mas se provará que todos estão errados, ainda está para ser visto. Independentemente de as alegações feitas contra ele serem verdadeiras ou não, é inegável que sua resposta até agora tornou tudo muito pior. E além disso, não parece que ele tenha muitos outros criadores vindo em sua defesa neste momento.
E é aqui que Dream se encontra agora, um grande criador que alienou grandes partes da comunidade online, mas ainda mantém uma base de fãs de milhões. Entretanto, nos últimos 7 meses, ele só conseguiu produzir um único vídeo de Minecraft para seu público. Isso, juntamente com as polêmicas recentes, fez com que seu crescimento de inscritos finalmente atingisse números negativos. Quando digo que Dream está finalmente perdendo inscritos, realmente não tiro nenhum prazer dessa afirmação. Na verdade, estou apenas surpreso que tenha demorado tanto, já que ele esteve envolvido em controvérsias, parou de produzir o conteúdo que seu público quer e está focando em uma carreira musical a qual o público não está respondendo. Se ele quiser salvar sua carreira online agora, ele poderia, mas depois de tudo o que aconteceu, tenho que me perguntar se ele é capaz de fazer as mudanças necessárias para parar a autoimplosão.